Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, estudaremos a lição de número 5 da revista Palavra e Vida. Essa revista que tem como tema Esperança em Tempos de Quarentena. E hoje a lição traz no seu título Vencendo o Abatimento da Alma. Vencendo o Abatimento da Alma. Ela se baseia no Salmo 42. Vamos lá então, ler a palavra de Deus, Salmo 42, versículos de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Vou ler somente até o versículo 8 e depois vamos comentando os versículos seguintes. Vamos lá então. Vencendo o abatimento da alma. Esta lição tem como autor o pastor Carlos Henrique Soares. E, mais uma vez, o tema que é abordado é a situação difícil, não é? Em que os brasileiros, não só o Brasil, aliás, não são os brasileiros, mas a população mundial, especificamente em alguns países, não é? Mas a população mundial tem vivido. Mas hoje a nossa ênfase volta-se para o povo brasileiro. Então vamos lá. Ele diz assim, o pastor Carlos Henrique começa dessa forma: estamos, como brasileiros, vivendo um tempo complicado, frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós. Então ele fala a respeito dos medos que o brasileiro tem enfrentado nesse momento presente. Ele fala sobre o medo de ser contaminado, o medo do desemprego e, consequentemente, o medo da falta de renda. E essa insegurança, ela pode estar presente no coração de todas as pessoas que são conscientes. Afinal de contas, a nossa economia que já estava em crise, essa crise agravou-se ainda mais com a questão da pandemia. Mas então, a pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essas tempestades, né, esses pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? Então, essa é a pergunta que vai nortear a nossa reflexão, e a reflexão proposta pelo pastor Carlos Henrique. E aí ele, então, fala que o Salmo 42 é um cântico de lamento, de orientação, né? Um cântico de lamento, de desorientação. O salmista estava desorientado e foi buscar refúgio em Deus. É uma canção triste, né? De alguém que sofre o que está e que está completamente perturbado. O salmista, eu sempre digo e repito, foi um ser humano como qualquer um de nós, e então também passou por lutas atrozes. E é por isso que a Bíblia é tão viva e os homens do passado foram tão verdadeiros, não é? Tão reais e parecidos conosco. O salmista oferece aqui 4 ensinamentos como conselhos para enfrentarmos os dias maus a partir da nossa fé e da nossa comunhão com Deus. Então, o
primeiro ponto que o pastor destaca aqui é: em dias de desesperança, busque a Deus. Em dias de desesperança, busque a Deus. Versículos 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É bom que a gente perceba, não é, o contexto em que foi escrito esse versículo. E Norman Champlin, aquele escritor do Velho Testamento e do Novo Testamento, comentado versículo por versículo. Então, Norman Champlin fala no livro Velho Testamento comentado versículo por versículo, ele afirma que esse salmo é uma oração onde possivelmente o salmista estava pedindo cura. O autor desse salmo desejava caminhar até a casa de Deus em peregrinação junto com seus irmãos, mas ele estava sendo impedido por uma enfermidade. E ele morava no lado oposto, bem distante do santuário, não é? Bem distante do templo. E então Champlin afirma que esse salmo é uma oração para que Deus o ajudasse a voltar a poder ter a alegria de caminhar até a casa de Deus. Mas havia um impedimento que o estava impedindo de ir até lá, e esse impedimento era a luta contra uma enfermidade. Bom, as lutas se apresentam a nós das mais diversas formas e nas mais diversas naturezas, não é? Dos mais diversos tipos. E nesse caso aqui, o Norman Champlin afirma que era então uma enfermidade que o salmista estava enfrentando. Então, ele naquele momento de tristeza, de grande desalento, ele então se comparou a uma corça. Ele disse: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, em meio à sede, em meio às faltas de expectativas de saciá-la, a corça busca, através do faro, o cheiro das águas. Quase sempre em meio aos desertos, as águas estão não no pé da montanha, mas lá nos altos, onde brotam as fontes de águas correntes. Então, o salmista, quando ele passava por esses apuros, ele se sentia como uma corça que ansiava por água. E aí, ele então traçando esse paralelo, já que o livro de Salmo é um livro com muito paralelismo, por se tratar de um livro poético, então ele dizia: da mesma forma que a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus. O salmista registra que, assim como a corça, né, da mesma maneira que a corça, ele também tinha sede de Deus. E ele fala 2 vezes no anseio por Deus e 4 vezes ele se refere ao nome precioso de Deus. Como a corça, ele está no deserto, mas também deseja a fonte de vida. E por isso ele dizia: a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. O salmista reconheceu que ele não precisava de nenhum recurso humano, melhor dizendo, resolveria o problema dele. Então ele dizia: a minha alma, nesse momento em que ela está angustiada, ela tem sede de Deus. Já disse, ele estava impedido de ir à casa de Deus por conta de uma enfermidade, segundo Norman Champlin. E ele então sentia a necessidade de estar em comunhão com Deus. É bom a gente ter em mente que, no passado, a onisciência de Deus não era tão clara assim como é hoje. A teologia nos diz que Deus veio se revelando às pessoas, veio se revelando aos homens aos poucos, de uma forma paulatina. Então, o salmista queria estar no templo para adorar a Deus. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que também estamos com dificuldade de ir ao templo. Aos poucos, a igreja tem voltado, aos poucos, as igrejas têm
retornado aos seus trabalhos, mas tomando todos os cuidados, e deve ser assim, deve tomar todos os seus cuidados, mas nem por isso a igreja deixou de se alimentar, cada um em sua casa, sendo igreja onde está. Igreja, já dissemos aqui, não é templo, não é construção, não é parede, igreja é gente. Mas aí o desafio do salmista era exatamente como sobreviver, no sentido de como reagir àquela situação de desesperança em meio a um problema em que ele não podia estar à vontade para adorar a Deus, não é? Então, o pastor diz assim: em dias de tranquilidade, nos satisfazemos com várias outras coisas, mas no dia de tribulação, a alma começa a gritar por sede de Deus, ansiar pelo trono de Deus, entender que lá encontramos graça. Então, é aquilo que nós já sabemos, né? Quando está tudo bem, a gente, claro, ama Deus, mas pelo fato do nosso coração estar mais tranquilo, por vezes até muitas pessoas esquecem de Deus nos bons momentos. Mas quando a coisa aperta, essa necessidade aumenta e por conta disso as pessoas se voltam mais para Deus na hora do aperto, não é? Então, Charles Spurgeon, o grande pregador, disse o seguinte certa vez: a melhor coisa da vida é estar com Deus. E a segunda é desejar de Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Sabe por quê? Porque no final das contas, a simples presença de Deus tranquiliza a nossa alma. Dificuldades todo mundo passa por elas, todo mundo as tem, se depara com elas, mas só no simples fato da nossa alma perceber a presença de Deus, o socorro presente, o simples fato de percebermos a presença de Deus já dá paz ao nosso coração, não é? E segundo ponto que o pastor Carlos Henrique destaca é: em dias de desesperança, leve ao seu coração a mensagem que fortalece. Em dias de desesperança, leve ao seu coração a mensagem que fortalece. E ele diz assim, ele cita como referência o versículo de 3 a 5, que dizem o seguinte, versículo de 3 a 5. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, quando Davi estava... Aliás, Davi não, desculpem, esse salmo aqui é um salmo... Esse salmo foi escrito pelos coraitas, né? Os filhos de Coré, ou de Corá. É um poema dos coraitas. Então, quando esse salmista aqui estava em apuros, ele então começava a conversar consigo mesmo, encorajando a sua alma. Você já conversou com você mesmo em momentos de tristeza? Um cantinho, querendo assim aquele momento de reflexão, você, aquele momento que você diz assim: hoje eu quero ficar sozinho comigo mesmo e com Deus. Foi exatamente isso que o salmista fez. Ele começou a conversar com a sua alma, né? Com os seus botões, e ouviu, você ouviu o que eu li lá no versículo 5, você pode reler aí, versículo 5 diz assim: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei,
pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Percebem? O salmista conversando consigo mesmo. Falar consigo mesmo nem sempre é sinal de loucura. Não. Às vezes é sinal de reflexão mesmo. Você está refletindo acerca do seu momento, você está a sós com Deus e consigo mesmo, tentando encontrar ali a melhor saída, a melhor solução. Então, em dias de desesperança, leve ao seu coração a mensagem que fortalece. O salmista ele está bastante triste e ele dá sinais disso, não é? Ele começa dizendo assim, lá no versículo 3, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, não é? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o meu Deus? Perceberam? Além dele estar triste, ele ainda enfrentava desafios, não é? Afrontas de fora. As pessoas perguntavam o tempo todo: onde é que está o seu Deus? Por que você está assim? Não é? Então, muitos de nós já ouvimos essas perguntas frente a um diagnóstico médico, não é? De uma doença grave. Onde é que está teu Deus? Por que Deus permitiu que você ficasse assim? Muitos de nós já enfrentamos esse tipo de pergunta diante do falecimento de um ente querido de forma trágica, diante de um filho, né, de um familiar querido nas drogas, envolvido com outras coisas. Muitos de nós já ouvimos essa pergunta de algumas pessoas: onde está o seu Deus? Além dos nossos próprios questionamentos, muitas vezes vem o questionamento também das pessoas, né, em meio ao desemprego, em meio a todo e qualquer tipo de dificuldade. Para você perceber que o salmista também passou por isso. Que ele também, como ser humano, atravessou as suas agruras, ele também, como ser humano, enfrentou as suas decepções, e não só as suas, mas também aquelas que vinham da parte externa, de outras pessoas, não é? É como se até o interior dissesse isso, ó, como se não bastasse os questionamentos de pessoas, os próprios questionamentos internos, não é? Vem pessoas dizendo assim: se Deus te ama tanto, como é que aconteceu isso com você? E Deus é esse que deixa acontecer isso com você. Mas quem conhece a Bíblia sabe perfeitamente que a palavra de Deus nunca nos prometeu uma vida sem lutas. Jesus prometeu que estaria conosco e que estará conosco continuamente até a consumação dos séculos, mas nunca nos prometeu a ausência de lutas. E o salmista estava passando por essas lutas como um ser humano, ele se sentia fragilizado e também enfrentava questionamentos de pessoas de fora. É para você perceber. Essas coisas que acontecem com você hoje, comigo hoje, já aconteceram um dia com os grandes homens de Deus, e o salmista foi um deles. Ele se deparou com essa situação. Então, ele apresenta angústias ao se lembrar de algumas coisas, não é? Ele lembrava como seu povo ia aos cultos e ele sentia vontade de estar lá, mas não podia por causa dessa suposta doença. Ele estava então angustiado, mas ainda assim ele não perdia a fé. Ele não perdia a fé. No versículo 5, ele prega para a sua própria alma. Ele diz assim: por que estás abatida? Por que estás abatida, minha alma? Por que você está assim tão triste dentro de mim? E aí, o pastor Carlos Henrique, com muita felicidade, né, com muita propriedade, ele diz assim: eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, nos tira a tranquilidade, mas a nossa solução é continuarmos crendo em Deus e falarmos como salmista, né? Falarmos com a nossa própria alma. Por que você está assim tão abatida? Não perca a esperança, não é? Creia em Deus. Então, nós precisamos aprender a ter respostas para os questionamentos
do nosso próprio coração e para o questionamento também que vem de fora, os questionamentos externos, quando pessoas dizem assim, mas você não é cristão, então por que está acontecendo isso? Por que você não sabe como explicar isso? E nós somos seres humanos, também nos abatemos, mas nunca devemos perder a fé. Terceiro ponto que o pastor destaca aqui é, em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Em dia de desesperança, lembre-se de Deus. Versículos de 6 a 8 dizem assim esses versículos. Dizem assim, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Perceberam? O cenário começa a mudar. Ele estava no deserto, agora ele já está falando de águas. Agora, ele já está falando de água em abundância. Então, ele começa a mencionar os lugares altos de onde brotam a nascente do Jordão. Quando ele diz assim, no versículo 6, ele diz assim, o meu Deus, ele diz assim, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde o Jordão, das alturas do Hermon. Sabe por que ele fala da altura do Hermon? Porque de lá de cima é que vinha a fonte d'água que irrigava o Rio Jordão. Então, Davi sabia de onde estava a fonte. Aliás, o salmista, né, os coraitas, né, um dos coraitas sabia de onde vinha a fonte do Jordão. Da mesma forma, também sabia onde vinha a nascente, a fonte do seu socorro. O socorro deles vinha lá de cima, lá da fonte. O Senhor é a fonte de socorro para nós. Ele tem esse poder para nos livrar de todas as coisas e para aquietar essa intranquilidade da nossa alma. No versículo 8, o salmista, em sua oração, tem uma certeza, não é? Ele conta em meio aos dias maus com a misericórdia do Senhor de dia e de noite. Então ele sabe que Deus não falha. Diz assim, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então, são interessantes as colocações, as ênfases do salmista, quando diz que as ondas e vagalhões, ou cachoeiras, cascatas, não é? São de Deus, vêm de Deus. Ele está falando da fonte de onde desce aquela queda d'água, aquela queda intensa. Ele sabe também que quem é capaz de sedentar a sua alma, quem é capaz de refrigerar a sua alma, é aquele que é a fonte de consolo para todos nós. Por isso é que ele fala das fontes que estão lá em cima dos montes. De lá que desce a água que encheu o Jordão. É de lá também da fonte que fica lá em cima, não é? De lá da fonte que fica lá em cima que desce também o nosso refrigério. Então, ele continua dizendo a respeito desse socorro de Deus. E o pastor Carlos Henrique, ele destaca que muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregações que ouvem ou que participam, começam a achar que tudo que acontece de ruim, que nos incomoda, começa a achar que tudo que acontece dessa forma é uma seta do diabo. Não, nem sempre. Deus também permite que nós passemos por sofrimento para que a gente entenda que somos dependentes dele. Deus também fala, a Bíblia fala que, independentemente de sermos servos fiéis ou não, passaremos pelas lutas. Ela também afirma que nós
não, que nós não ficaremos sozinhos, abandonados, mas todos nós passaremos por essas lutas. Então, essa história de dizer que todos os percalços que acontecem conosco é uma seta do diabo, isso é coisa para quem não conhece a Bíblia. Claro que pode vir algum problema a nos assolar por conta de uma desobediência, por conta de uma negligência, pode. Não estamos dizendo que não, mas nem toda provação que se passa é seta do diabo. As provações, as lutas fazem parte da vida, não é? Aliás, provação vem de Deus, tentação vem do diabo. É assim que a Bíblia ensina, não é? Então, quando as ondas agitadas estiverem vindo, lembre-se sempre, qual é a sua fonte de socorro? De onde vem o seu socorro? Onde nasce aquela água que o salmista aqui usa como aquela água abundante, né? De onde nasce aquela cachoeira de bênção que revigora a sua vida e que refrigera a sua alma. Então, o salmista coraíta, ele apresenta essa questão de forma poética, mas de forma bem clara para a gente. Quarto ponto que o pastor Carlos Henrique destaca aqui é o seguinte: em dias de desesperança, persevere. Em dias de desesperança, persevere. Versículos de 9 a 11, ele diz assim: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mais uma vez vemos o salmista em questionamento, mas ele finda dizendo: ponha a sua esperança em Deus, conversando consigo próprio, com a sua alma. Ponha a sua esperança em Deus, não é? Porque Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Então, encontramos nos momentos de dificuldade muitas pessoas que apontam o dedo e dizem assim: está em dificuldade porque está em pecado. Nem sempre é assim. O caso do salmista aqui, como Champlin abre essa possibilidade, ele fala que possivelmente era uma enfermidade. Enfermidade, todos nós passamos por ela. Lutas, todos nós passamos por ela. Pandemia, não é? Como essa, todos nós estamos enfrentando, independentemente de sermos mais fiéis ou menos fiéis a Deus. A pandemia está aí e é uma experiência para todos. Mas aqueles que são fiéis a Deus continuarão sendo fiéis a Ele e sabem que aproveitam essa oportunidade para crescer e para se aproximar mais de Deus. Lembram-se de Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelos seus propósitos, pelo seu decreto. Então, o salmista revela em suas palavras que o seu interior estava cheio de dúvidas e dor na alma, assim como todos nós nos sentimos em meio às dores e em meio às crises. Daí ele faz pergunta, né? Por que te esqueceste de mim, ó Deus? Outra pergunta que ele faz: por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor foi embora? O Senhor se ausentou? O Senhor não se importa mais comigo? Por que me perguntam onde está o seu Deus? Por que me perguntam onde está o seu Deus? Então, a tristeza do salmista é real, mas ele persevera em trazer para si mesmo a confiança em Deus, não é? Quando você estiver próximo a uma pessoa que está sofrendo, não lance sobre ela acusações infundadas. Não diga: você está assim porque está em pecado. Você está assim porque deve estar
pisando na bola, não deve estar andando corretamente com o Senhor como deveria andar. Lembram-se dos amigos de Jó que fizeram a mesma coisa, mas que não havia a menor lógica para aquilo? Então, não sejamos esses amigos de Jó. As pessoas passam por lutas. Nessa pandemia, nessa quarentena, a forma das pessoas reagirem é diferente. Algumas pessoas não ficam tão apavoradas, outras ficam. Não significa que uma seja melhor do que a outra, significa que é a forma da pessoa reagir diante de uma ameaça. Então não vamos lançar um fardo mais pesado do que a própria situação já se torna, não é? Então, vamos ter misericórdia das pessoas e, ao vermos alguém desolado, triste, vamos dar o nosso ombro amigo, vamos ser essa companhia de encorajamento, ao invés de sermos aquelas pessoas que apontam e que acusam como se nós fôssemos melhores do que ela, quando, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Então, em meio ao sofrimento, né, de alguém, não fale, esteja apenas ao lado, acolhendo e ouvindo. Lembra que a Bíblia fala que nós devemos ouvir mais do que falar? Ele diz assim, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, ou tardios para pecar. Então, quando nos aproximarmos de alguém, vamos ouvir mais as pessoas, falar menos. De repente, elas estão precisando apenas de um ombro amigo ou de alguém que as ouça. Tem gente pagando para ser ouvido, não é? Tem gente pagando para ser ouvido, para se fazer ouvir. Então, mesmo passando por lutas, o salmista conversava com a sua alma, tinha as suas crises, mas ele dizia, o Senhor é a minha salvação, não é? O Senhor é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Então, queridos, queridas, a pandemia está aí, a gente não pode negar. Ela tem trazido muitas preocupações, ela tem trazido muitas tristezas, temos visto muitas pessoas queridas morrerem, não é? Pessoas do nosso contato, alguns perderam até pessoas da própria família, mas essa pandemia pode nos tirar amigos, pode levar amigos nossos, mas ela não pode nos tirar a salvação que está em Cristo Jesus. Ela não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Devemos fazer a nossa parte, tomar nossos cuidados, para que não sejamos afetados por esse vírus, não é? Pelo novo coronavírus, mas ainda que estejamos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. A vara do Senhor como pastor, o cajado do Senhor como pastor, ele nos consola, não é? Então, para pensarmos e agirmos, o pastor Carlos Henrique destaca aqui alguns fatores interessantes. Ele diz assim, nada melhor do que, em meio à desesperança, olharmos para as promessas e para o cuidado de Deus. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém, nada. É assim que a palavra nos afirma, não é? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Lembra de Romanos 8, lá do versículo 31 em diante? Lembra-se, quem intentará acusação? Aliás, deixa eu ler esse texto aqui, Romanos 8, não é? Deixa eu ler esse texto aqui para ser bem fiel ao que ele diz. Romanos 8, a partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se as críticas vierem, continue confiando em Deus. Se a insegurança vier, você é um ser humano.
tem a percepção disso. Os grandes homens de Deus eram homens que também passaram por momentos de insegurança. Você não é pior do que ninguém por isso. Vamos lá, então o autor continua perguntando para a gente: quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele, vem do Senhor? Né? Então, quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? Ele continua perguntando: quem vai nos condenar por algo se o perdão eterno está garantido em Cristo Jesus? O que nos separa de Deus? Nada. Nele somos mais do que vencedores. Então, querido, que eu e você tenhamos essa certeza. A nossa alma, nem sempre, o nosso ser, não é nem sempre, vai estar num dia alegre. Há dias em que a gente acorda mais triste, abatido pela perda de um amigo, abatido por um acontecimento adverso, mas nós ainda assim continuamos confiando no Senhor. É dessa forma que o salmista nos ensina a lidar com situações adversas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe também a minha vida, para que sejamos dia a dia fortalecidos. Lembre-se, você não é super-homem, você não é super-mulher, você é um ser humano lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas ainda assim está sujeito a ter dias tristes e alegres. Creia nisso, refugie-se em Deus, tá bom? Diga assim para sua alma: por que tu estás tão abatida, minha alma? Creia no Senhor, espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus cuide da sua vida, da sua alma, em nome de Jesus. Amém.